Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Hoje temos aula de Geografia e História e o tema é a população brasileira. E antes de iniciar a nossa aula, vou pedir, como sempre, que vocês peguem caderno, lápis, caneta, tudo que vocês acharem necessário para anotar todas as informações que vocês acharem importantes. Então vamos lá, falar sobre a nossa população, a população brasileira. A população brasileira possui uma grande diversidade de culturas, possui diversas culturas. As línguas, os hábitos alimentares, as crenças, a literatura, o artesanato, as músicas e as danças, e entre outras manifestações. Isso tudo faz parte das culturas do nosso país. A formação do Brasil e da população brasileira foi influenciada por grupos humanos de diversas origens, principalmente os índios, os europeus e os africanos. Além de compor grupos distintos, eles promoveram grande miscigenação. E o que é miscigenação? Miscigenação é o resultado da mistura entre povos. Eles se misturaram e formaram o que temos hoje na população brasileira. Antes da chegada dos colonizadores no Brasil, que foram os portugueses que promoveram essa colonização, ou seja, se apropriaram das terras brasileiras, habitavam aqui numerosos povos que deram origem ao Brasil há pouco mais de 500 anos. Por serem os primeiros a habitar essas terras, podemos considerar esses povos como os nossos originários ou nativos. Estima-se que essa população nativa, que eram os índios, era de aproximadamente 5 milhões de pessoas até a chegada dos colonizadores, que foi há pouco mais de 500 anos. A partir de então, quando eles chegaram, os índios foram vítimas de violência e de escravidão, e também atingidos por doenças transmitidas por essas pessoas que não eram indígenas. Por isso, a população nativa dos índios diminuiu muito e hoje a gente vê muito poucos índios no Brasil. Povos inteiros chegaram a desaparecer. Agora vamos falar dos colonizadores, que foram os portugueses. Como colonizadores que exploraram as nossas terras, os nossos recursos naturais, desenvolveram a agricultura e fundaram vilas e cidades, os portugueses ocuparam as terras dos índios. Embora os índios tentassem resistir, lutando ou se deslocando para o interior do território, grande parte da população nativa, que eram esses índios, foi morta ou escravizada e submetida às crenças, aos costumes e à língua dos europeus. Os portugueses foram responsáveis por trazer à força para o Brasil milhões de africanos que foram escravizados e obrigados a trabalhar para esses colonizadores. Como podemos perceber, o contato dos colonizadores portugueses com os índios e os africanos foi marcada por muita violência, por muitas lutas. E essa mistura de povos, de portugueses, de índios, de africanos ao longo do tempo, gerou essa mistura de manifestações culturais que temos hoje em dia. Um exemplo foi o surgimento da Umbanda e de outras religiões afro-brasileiras que se misturaram com as religiões europeias e formaram as que temos hoje no Brasil. Agora vamos falar dos africanos. Durante o período colonial, além de lucrar com a exploração dos recursos naturais comercializados com a Europa, os portugueses, que foram os colonizadores, também lucraram com a venda no Brasil de africanos trazidos à força como escravos. Eles não eram originários de um só povo, eles faziam parte de povos como os bantus, os nagôs, os malês e os gegês. Todos esses povos contribuíram para formar a nossa cultura. No Brasil, muitas pessoas escravizadas resistiram de diversas maneiras, entre as quais estão as revoltas e as fugas. Alguns fugitivos formaram os quilombos,
que eram povoados, onde eles se reuniram para buscar meios de proteção e de sobrevivência. Os antigos quilombos deram origem às atuais comunidades remanescentes quilombolas, que têm como uma de suas lutas a garantia da propriedade das terras que ocupam, como determina a Constituição do Brasil, as leis do Brasil. E além dos africanos, que eram os escravos, que foram libertados em 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, o governo do Brasil, que já incentivava a vinda dos europeus para ocupar o território brasileiro, criou mais estímulos para atrair esses imigrantes, essas pessoas que vinham de outro país, com o objetivo de substituir a mão de obra dos escravos nas fazendas e de empregá-los nas primeiras indústrias do país. Ao contrário dos africanos escravizados, essas pessoas que vinham seriam remuneradas pelo trabalho, ou seja, eles iriam receber o dinheiro pelo trabalho, coisa que os escravos não recebiam. Chegaram então ao Brasil pessoas de várias nacionalidades, como os italianos, os espanhóis, os alemães, sírios, libaneses, poloneses, japoneses, chineses e também os próprios portugueses. Após a independência do Brasil, em 1822, os portugueses não vinham como colonizadores, mas como imigrantes comuns, e tinham de respeitar as leis brasileiras. Os imigrantes, essas pessoas que vinham desses países, trouxeram novas influências culturais e novos costumes à população dos locais onde eles iam morar. E daí podemos observar de onde vem tanta diversidade ao qual vemos no Brasil. E na próxima aula de História e Geografia, vamos aprender mais sobre a independência do Brasil, que aconteceu em 7 de setembro de 1822. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.